Terceiro, vamos lá, característica dos cordados 2. Característica dos cordados 2. Filo dos sordatas, filo dos cordados. Então viemos lá do início da classificação. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, equinodermas, cordados. Filo chordata. Serão do filo chordata os seres vivos que em alguma fase da vida apresentam as seguintes características. Fenas branquiais na faringe. Mas eu não tenho, claro, você não tem agora, mas teve na vida intrauterina. Presença de notocorda. Notocorda é um tubo denso, rígido, firme, que dá sustentação ao corpo do ser vivo. Se você teve a sua notocorda substituída por coluna vertebral, então você teve notocorda e ela se transformou, ela evoluiu para a coluna vertebral, eurocordado, cordado verdadeiro, craniata, vertebrata. Professor, tem seres vivos cordados que permanecem com a notocorda. Ela não evoluiu para uma coluna vertebral. Protocordados. Então, protocordados são aqueles cordados cuja notocorda permanece no adulto. Eurocordados são os cordados cuja notocorda evoluiu para uma coluna vertebral. Que mais características tem um cordado, professor? Ao longo das suas fases. Tubo nervoso dorsal. Todos os cordados devem apresentar, ao longo da sua vida, em alguma fase da vida, tubo nervoso dorsal. Ou seja, toda a parte nervosa passa pelas costas. Ventre, barriga, costas, dorso. Lembra a dança do ventre? Mexe a barriga, ventre, parte da barriga. Dorso, parte das costas. Nossa parte nervosa, nossa parte neurológica, parte nervosa passa pelas costas. Aliás, passa por dentro da coluna, né? A nossa coluna vertebral, por dentro dela, passa o nosso tubo nervoso dorsal. A coluna nada mais é do que um protetor, inclusive, né? Além de dar sustentação e estrutura, claro, é um protetor do nosso sistema nervoso dorsal. Todo cordado tem um sistema nervoso dorsal. Então, características gerais de cordados. São os seres vivos que em alguma fase da vida apresentam fendas branquiais na faringe. Perfeito, em alguma fase da vida. Notocorda, em alguma fase da vida. Tubo nervoso dorsal, em alguma fase da vida. No nosso caso, dorsal, desde a vida embrionária até o adulto. Nós continuamos, como todos os cordados, um tubo nervoso dorsal. Cauda, popular, rabo. Cauda. Por favor, não é com L, não é de caramelo, não é aquela do pudim, é cauda, rabo. Cauda pós-anal. Professor, eu não tenho, felizmente. Hoje você não tem cauda, mas teve. Ai, professor, eu tive cauda, sim. Quando, professor? Na sua vida intrauterina. Você era um pequenino embriãozinho com uma pequenina cauda. A sua coluna vertebral terminava numa fase caudal, tinha uma cauda. Na vida intrauterina ela desaparece. Ela existe por um tempo e só prevalece a trava da cauda, que é o nosso cóccix. A região terminal da nossa coluna vertebral é o cóccix. O cóccix ainda tem hoje a trava da cauda, onde se prendia a cauda. Que nós só tivemos a cauda na vida intrauterina, depois perdemos a cauda. Quer dizer que eu já tive cauda, já. Hoje eu não tenho mais, felizmente você não tem mais, né? Ai, professor, será que eu não tenho? Vou olhar, não precisa, você não tem mais, mas teve na vida
intrauterina. Tudo acordado. Todo acordado. Professor, alguns permanecem com a cauda. Sim, alguns permanecem. Ratos, cães, gatos. Bom, se eu for citar acordados que têm cauda, vou ficar aqui gravando um vídeo só de animais com cauda, né? Professor, alguns cordados perderam a cauda. Na fase adulta já não apresentam mais cauda, só na vida intrauterina. É o nosso caso, por exemplo. Nós não temos mais a cauda. O que são cordados, professor? São seres vivos que em alguma fase da vida apresentam as seguintes características gerais. Fendas branquiais na faringe. Tubo nervoso dorsal. Presença de notocorda. Cauda pós-anal. Essas são as 4 características principais, primordiais, que você deve citar quando fala em cordados. Só não pode esquecer que essas características elas estão presentes em alguma fase da vida. Muitas delas, né, estão presentes apenas em nós na vida intrauterina e não mais no adulto. Nós não a vemos mais. Caso das fendas branquiais, caso da notocorda, né? Professor, mas eu já tive na vida intrauterina. Perfeito? Então, filho chordata, filho dos cordados, são os seres vivos que em alguma fase da vida apresentaram as seguintes características gerais. Tubo nervoso dorsal, presença de notocorda, cauda pós-anal, perfeito? Fendas branquiais na faringe, sim? Fendas branquiais na faringe. Muito bom. Perfeito? Legal.